Olá, amigos! Mais uma vez nós nos reunimos neste domingo maravilhoso, juntos para a realização dos trabalhos de assistência espiritual aos animais da ASEAMA, que acontece todos os domingos às 9 horas da manhã. E nós vamos agora juntos realizar as nossas preces, ouvir as lições do Evangelho, enfim, dedicar parte do nosso tempo, alguns minutos da nossa vida cotidiana, à vida do Espírito, porque afinal de contas nós somos espíritos em evolução e como espíritos em evolução que somos, o objetivo da reencarnação, como nós já estudamos aqui em diversas palestras, é a evolução, ou seja, espíritos encarnados em um corpo, temos como objetivo de estar aqui, evoluir, aprender sobre amor, aprender sobre caridade, né? Criar caminhos para que nós possamos conquistar a felicidade plena, né? Aquela paz interior, aquela esperança que nós tanto buscamos. Para isso é necessário galgarmos as lições do Evangelho de Jesus, que nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Mestre nos deixou uma trilha de lições, um mapa do tesouro, um mapa da felicidade, um caminho para seguirmos, a fim de que possamos conquistar essa paz interior que nós tanto buscamos. E vamos iniciar as nossas atividades com a prece. A prece é aquele momento que nós fechamos os olhos, ou seja, nós nos desligamos da vida material onde nós nos encontramos, nós nos desligamos do ambiente em que nos encontramos para nos dedicar efetivamente a nos ligarmos à vida do Espírito. E agora, num trabalho como esse, nós já sabemos que se reúne um grupo grande de companheiros espirituais da Fraternidade de Francisco de Assis junto a nós. Estão aqui já preparados, né? Já dedicados a unirem-se a nós em prece pelo Cristo. E nós também sabemos aquela promessa de Jesus que nos deixou a esperança e a certeza absoluta de sua presença conosco, onde 2 ou mais se reunirem em meu nome, aí eu estarei. Então nós sabemos efetivamente da presença dos luminosos irmãos queridos e humildes da Fraternidade de Francisco de Assis, que compõem a equipe espiritual da SEMA junto de nós nesta manhã. Olha que alegria, olha que reunião linda, maravilhosa. Somos nós aqui unidos, juntos a Jesus, juntos ao estudo, juntos ao Evangelho e unidos a luminosos companheiros espirituais da Fraternidade de Francisco de Assis, como se estivéssemos assim num grande campo de luz, cheio de esperança, cheio de paz. É um intervalo no nosso dia a dia, um intervalo em nossas dificuldades. Então este é o momento que nós estamos agora. É dentro dessa estrutura magnânima espiritual que nós vamos fechar os nossos olhos e nos conectar a esta esfera de luz, esta vibração de paz. Por alguns momentos, vamos deixar de lado as dificuldades cotidianas da vida material. Todos os nossos questionamentos, os nossos medos, nossas ansiedades. E nos permitir vislumbrar a vida do Espírito imortal, do amor profundo de Deus por cada um de nós. Respirando profundamente, vamos deixar que pelos nossos pensamentos adentrem as intuições de paz e esperança. Acendam-se os conhecimentos sobre a evolução do planeta, sobre o amor. E neste clima, unidos à Fraternidade de Francisco de Assis, que tão felizes nos recebe. Vamos vendo chegar a este campo maravilhoso o Mestre do amor. O humilde Espírito pousa suas asas entre nós, governador do planeta Terra. Carinhoso, amoroso, aguarda para nos ouvir. Vamos nos dirigindo a este Mestre da luz e da esperança e dizendo: muito obrigado, Senhor, por esse dia que se inicia. Obrigado pela oportunidade de juntos estudarmos sobre tuas lições de amor.
Obrigado por ter vindo até nós. Mestre, intua-nos nos caminhos do bem. Permita-nos, Senhor, sentir o teu amor, tua bondade, tua misericórdia. Que nesta manhã, Senhor, o cântico de tuas palavras luminosas penetre por nossos corações, filhos sedentos de conhecimento e de paz. Sob tua licença, Mestre, damos por iniciados os trabalhos desta manhã de domingo da ASEAMA. Assim seja, graças a Deus. Amigos, agora vamos conversar. Vamos iniciar pelos avisos que nós damos em todos os trabalhos da SEMA. Olha, muitas vezes você que está aí fala, mas eu já sei, mas é tão importante nós reforçarmos para dentro de nós o entendimento de que nós precisamos fazer. Porque quando nós buscamos, o tratamento espiritual para os animais, quando buscamos o tratamento espiritual para nós na verdade estamos consultando os médicos espirituais, os médicos veterinários espirituais, que nos passam uma prescrição de qual é a nossa parte dentro do tratamento. Quando nós solicitamos o tratamento, eles mobilizam toda uma gama de medicamentos espirituais, eles mobilizam toda uma gama de trabalho a fim de que as energias possam ser moduladas para as realizações dos passes espirituais, das cirurgias espirituais, dos tratamentos intensivos. Mas eles nos pedem assim, olha, por favor, no dia do atendimento, não ingira nenhum tipo de carne, nem carne vermelha, nem carne branca, nem peixe, porque a energia do animal que sofre no abate interfere no tratamento. Não fumem, não ingiram nenhum tipo de bebida alcoólica, porque também essas energias são deletérias e interferem no tratamento. Por quê? Meus amigos, um longo e grande, profundo trabalho é feito com energias para que os animais recebam um tratamento. Mas dentro deste campo, o nosso amor pelos animais, e ninguém ama os nossos animais, nossos filhos do coração, como nós amamos. Nós temos aquele amor profundo de pai e de mãe, não é? E este amor é utilizado pelas equipes espirituais junto aos medicamentos para que o tratamento possa ser instituído. E por isso, nós precisamos deixar o nosso corpo o mais preparado possível para que o tratamento possa ser realizado. Você que marcou cirurgias espirituais, siga as prescrições passadas pelos voluntários da SEAMA, que são pedidas pela equipe espiritual a fim de que as cirurgias e o pós-operatório possam ser realizados. Olha, no dia do atendimento, deixem 2 garrafinhas de água, uma com o nome do animal, outra com o nome de vocês. Se for mais de um animalzinho, mais de uma garrafinha, todas identificadas com os nomes. Por quê? Como dissemos, as equipes espirituais trazem os medicamentos necessários que serão colocados na aguinha fluidificada para os animais. Certo? Realizem o evangelho no lar pelo menos uma vez por semana. Em casos mais graves, nós podemos realizar várias vezes, todos os dias até se quisermos. Como nós sempre dizemos, não existe superdosagem, não existe overdose de evangelho. Quanto mais vezes nós estudarmos o evangelho, quanto mais vezes nos voltarmos à espiritualidade superior, mais abrimos os campos do lar para a proteção, mais abrimos a nossa casa para que os tratamentos possam ser realizados. Não é verdade? Então, confiemos no Cristo, na certeza absoluta que estamos sob o amparo de Jesus e da fraternidade de Francisco de Assis. Meus amigos, lembrando, nós conseguimos finalmente, conforme nós dissemos a semana passada, não é verdade, alugar a nossa casinha, agora é uma casa maior, tá? É uma casa bem maior, em breve nós realmente desejamos estar reunidos com vocês e já está pintada de verde, então agora nós temos uma nova, eu não vou dizer que é casinha porque é uma casa maior, uma nova casa verde, que será a sede do Centro Espírita ASEAMA, né? Então nós agora, esta semana passada, nós iniciamos a campanha, pedindo o auxílio de vocês para que vocês possam multiplicar os nossos braços, a fim de que nós possamos reabrir a sede com as adaptações necessárias para atender presencialmente. E nós já recebemos algumas doações essa semana que permitiram que nós pudéssemos iniciar a obra, mas temos um longo caminho pela frente, então continuaremos precisando da ajuda de vocês e logo já estaremos publicando aqui no Face fotos do início da obra, fotos da casa, em breve daremos o endereço. Eu sei que vocês estão ansiosos e nós estamos felizes, nós realmente estamos muito felizes por termos encontrado um local em que poderemos atender, por podermos abrir o ambiente em que estamos, a fim de que possamos de novo nos ver dentro dos protocolos necessários, mas é tão importante
Tão importante que tenhamos um espaço em que se materialize da esfera superior os caminhos de amparo aos animais. É tão importante que tenhamos uma casa em que a Fraternidade de Francisco de Assis possa utilizar uma escola de almas, a fim de que a luz do conhecimento espiritual, a fim de que os inúmeros tratamentos que acontecem possam se realizar. Muitas pessoas têm nos procurado perguntando, olha, vocês vão continuar fazendo as palestras online? Nós vamos sim, nós vamos continuar fazendo as palestras, vamos continuar atendendo os animais à distância que não puderem vir até nós, mas só que as palestras serão filmadas lá na nossa casa quando nós reabrimos, então de lá nós vamos transmitir as palestras para vocês. Então nós pedimos, nos auxiliem, nos ajudem a abrir o novo centro Espírita Se Ama, nos ajudem sendo multiplicadores. Nós precisamos da ajuda financeira, da ajuda de material, enfim. Precisamos materializar estes caminhos para a realização das atividades da Associação Espírita de Amigos dos Animais. E muito felizes estamos com essa possibilidade, com essa alegria de termos lá encontrado a casinha para receber os animais. Porque, olha, meus amigos, a Se Ama não é nossa, a Se Ama nunca foi nossa. A Se Ama é dos animais, é a casa deles, é o lugar em que eles encontram o Cristo, em que encontram a fraternidade de Francisco de Assis. Então, de antemão, nós já agradecemos pelas ajudas que já recebemos e que ainda vamos receber pelo auxílio que todos vocês têm nos dado para que nós possamos dar continuidade às atividades da Se Ama. Você que está perguntando como ajudar, pode entrar no site da Se Ama, aceama.org.br. Logo de cara você vai ver lá a campanha e no Face também nós postamos novamente hoje de manhã como ajudar, certo? Semana passada, nós lançamos a revista digital A Se Ama, não é? Que você encontra no nosso site lá. No site lá em cima tem um ícone chamado Revista Espírita. Você pode baixar a Revista Espírita Se Ama em PDF e ler os diversos artigos. Você pode entrar no nosso blog e ler através do nosso blog. Você pode entrar no Google News, por exemplo, a revista está lá postada. No Flipboard, a revista está lá postada. Então, nós estamos em diversos meios a fim de divulgar não só a espiritualidade dos animais, quanto também a doutrina espírita. E temos o podcast da Se Ama, que é o podcast Fala Animal, que nós colocamos nas principais plataformas de podcast toda semana, todo domingo às 10 horas. Daqui a pouco está saindo um novo episódio. E esta semana o episódio vai falar sobre crianças. Como amanhã é dia das crianças, nós nos reunimos nessa semana para falar sobre as crianças, entender a importância da educação espiritual para as crianças, compreender o nosso papel diante das crianças, não é? No mundo que são o futuro, que vai construir o planeta de regeneração. E para comemorar o Dia das Crianças, amanhã nós temos uma novidade. Com imensa alegria, nós estamos lançando o Fala Animal para Crianças. Estará amanhã, dia 12 de outubro, nas principais plataformas de podcast, com uma linguagem para crianças, um tempo mais curtinho, 7, 8, 9 minutinhos, bem direcionado para que eles, as crianças, possam ouvir sobre os animais e já irem absorvendo os ensinamentos espíritas do amor aos animais, para que se tornem realmente os transformadores da Terra, a fim de que os animais possam encontrar um caminho em que estejam em paz. Então agora a Se Ama tem 2 podcasts, o Fala Animal, que é para adultos, né, que trata de diversos assuntos sobre a alma dos animais, se eles têm inteligência, consciência, livre-arbítrio, numa linguagem voltada para adultos, e o Fala Animal para crianças, que será lançado amanhã, dia 12 de outubro, às 10 horas já vai estar nas principais plataformas de podcasts. E nós estamos assim, muito felizes com isto, porque é uma extensão dos trabalhos da Se Ama para atingir as crianças, para que eles ouçam sobre a doutrina espírita. Nós nos divertimos muito, gostamos muito de fazer, e eu tenho certeza que você que está nos ouvindo também vai gostar. Então fica aqui o nosso convite para que vocês ouçam o podcast de hoje, que está interessantíssimo, e que inclusive vai abrir os caminhos para que vocês possam amanhã ouvir o podcast sobre as crianças. Muito bem, meus amigos, e agora vamos à palestra de hoje, que está no livro Fonte Viva, a lição número 150, A Prece dos Justos. Uma lição interessantíssima de Emmanuel. O livro é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu queria falar um pouco deste livro, porque é uma série de livros que Emmanuel fez, trazendo explicações mais profundas, né, desdobrando as lições do Evangelho, para que nós possamos compreender as lições que ali estão contidas. E é Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, e tem outros, são tão importantes
importantes, porque, meus amigos, olha, nós vivemos o nosso cotidiano e nós nos inserimos na vida cotidiana, não é verdade? Preocupados, olha, com as dificuldades, muitas vezes, que nós enfrentamos financeiras, com os desafios que nós enfrentamos, com os problemas políticos, com os problemas de saúde, com a pandemia. E nesta dinâmica que nós vivemos, com as adaptações que nós temos de ter, nós esquecemos muitas vezes, na maioria das vezes, que somos espíritos em evolução. Nós somos espíritos inseridos nos desafios materiais, na realidade material. Verdade, nós somos espíritos imortais, espíritos em evolução. E as lições da matéria, os desafios, os instrumentos que a matéria nos traz, têm, na verdade, como objetivo nos auxiliar na evolução. Este conhecimento nos permite nos tranquilizar. Tem um item do Evangelho que fala sobre a fé, né? E tem um item lá falando sobre a fé na vida futura, chama Vida Futura, que nos alerta para isso. Quando nós conseguimos trazer ao nosso cotidiano este pensamento sobre a vida futura, nos lembramos das imensas dificuldades, pequenas frases podem nos auxiliar tanto. Por exemplo, tudo na vida passa, isto também vai passar. Olha, não existe desafio que nem sejamos capazes de passar, porque somos espíritos imortais. Reencarnamos e desencarnamos incontáveis vezes no processo de evolução. Deus, que é Pai de amor, Pai de justiça, a perfeição, assim, coloca todos os cuidados para que nós possamos galgar os processos de evolução. Vejam, deslocam incontáveis espíritos luminosos que se dedicam a cuidar de nós. Olha que alegria, olha que emoção. Nós estamos agora conversando aqui sobre o Evangelho e estes companheiros espirituais tão amorosos, tão humildes, estão dedicados a cuidar de nós. Quando nós nos lembramos disso, um imenso sentimento de gratidão começa a tomar conta do nosso coração. Nós começamos a nos desligar das dificuldades e nos lembramos que somos espíritos imortais e que há companheiros luminosos que já conquistaram vários patamares que nós ainda teremos de conquistar, que se dedicam a cuidar de nós. Sob a diretriz de Jesus, nós estamos sendo cuidados sob a diretriz de Jesus. E Jesus nos deixou um mapa para que nós possamos, ao longo do caminho, não apenas sermos cuidados, mas conquistar o patamar de quem também cuida, e mais, conquistar o patamar de quem já tem harmonia, conquistar o patamar de quem já tem dentro do coração a sabedoria do que é hoje intelectual, do que nós estamos aprendendo. Este mapa é o Evangelho. E nós encontramos no livro Fonte Viva, na lição 150, uma colocação que se chama A Prece do Justo. E uma coisa nos faz pensar quando nós lemos este texto, que eu achei assim, bastante interessante para trazer. Emmanuel nos explica que nas dificuldades cotidianas que enfeitam os espíritos em diversos reinos, ou seja, quando nós estudamos aqui juntos a respeito da alma, né, do espírito, da alma dos animais, nós aprendemos lá, junto de Joana de Ângeles, junto de André Luiz, junto do Espírito da Verdade, na questão 540, que o espírito inicia seu processo de evolução lá no reino mineral, ainda em sono profundo, ainda inconsciente. Milhares de anos depois, se transfere para o reino vegetal, conforme nos conta Joana de Ângeles no livro Iluminação Interior. Passa lá milhares de anos ainda sem sistema nervoso, ainda em sono profundo, ainda inconsciente. Milhares de anos depois, se transfere para o reino animal, do reino animal para o primata, conforme nos conta Joana de Ângeles, conforme nos conta André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, do primata para o homem. E nesta lição 150 do livro Fonte Viva, Emmanuel diz assim, olha, nas dificuldades inconscientes que enfrenta o reino vegetal, na busca de superar os desafios, de certa forma, o reino vegetal e o reino mineral, e também o reino animal, de certa forma, esses espíritos, de acordo com seu nível de evolução, realizam suas súplicas quando buscam ajuda. E estas súplicas mobilizam-se para o plano superior como preces. Muitas vezes nós pensamos, mas será que Deus manda socorro? Deus manda socorro, meus amigos. Nós vemos na SEAM, e nós já descrevemos em palestras anteriores, a intensa atividade de espíritos luminosos no socorro à natureza, no socorro aos diversos reinos. E Deus também conta conosco nesse socorro, para atender estas súplicas que eles colocam, que para a espiritualidade
espiritualidade superior são uma forma de prece, porque nós também somos uma ponte. Nos cabe o trabalho do amparo aos irmãos espirituais que transitam em outros reinos. Para nós, a divisão de reino mineral, reino vegetal, reino animal e reino nominal, ela é bastante marcada. No entanto, para Deus, conforme nós estudamos a doutrina espírita, são espíritos em diversas fases de evolução, com diversos níveis de consciência. Na prece humana, na nossa prece, a prece também evolui. Olha que coisa incrível. À medida que nós vamos tomando conhecimento sobre a nossa condição de espíritos imortais, à medida que nós vamos entendendo o Evangelho, à medida que nós vamos trazendo para o nosso coração aquela lição: fora da caridade não há salvação. Nós entendemos o nosso papel e o nosso trabalho em aprender a amar, aprender a perdoar e a trabalhar pelos irmãos, companheiros espirituais nos diversos reinos que dividem conosco o planeta. E dessa forma, nós vamos angariando campos, porque olha, meus amigos, nós fazemos este trabalho e luminosos espíritos fazem conosco. Nós estendemos as mãos e luminosos espíritos estendem conosco. Eu me lembro de uma história contada por Chico Xavier. Ele ia até os leprosários em Goiás inúmeras vezes para estender as mãos aos leprosos que estavam nessas situações. Em determinado momento, ele chega na frente de um leprosário e vê Francisco de Assis. Emocionadíssimo ao ver Francisco de Assis, ele questiona Francisco: você veio até aqui para ver os leprosos? E Francisco responde: eu vim abraçá-los através de você, através dos seus braços, de suas mãos e de sua fala, eu falarei com eles. Então olha que coisa, que lição linda, que coisa maravilhosa, meus amigos. Ou seja, quando nós buscamos a realização do bem e da caridade, espíritos amorosos nos utilizam como instrumentos para que eles possam também levar este amor, esta luz e esta caridade. E desta forma, as nossas preces mobilizam ao nosso favor também esses companheiros espirituais que se tornam nossos amigos, que se tornam nossos companheiros e que também se dedicam a nos auxiliar em nossas dificuldades, a abrir os nossos caminhos, sempre dentro do possível, daquilo realmente que for possível, dentro de acordo com o nosso planejamento reencarnatório, para que nós possamos continuar nossas atividades dentro do Evangelho. O entendimento do Evangelho que nos traz o perdão, que nos traz a esperança, que nos traz a caridade, faz com que nós nos desliguemos dos sentimentos mais inferiores de raiva, de rancor, de ódio, de vingança e nos liguemos aos sentimentos superiores de amor, de fraternidade, de solidariedade e de paz. Só isso já eleva os nossos pensamentos na prece sincera do justo. E os trabalhos que nós realizamos no bem, sejam quais forem ou como forem, nos angaria amigos que junto de nós trabalham e também nos auxiliam em nossas preces, mobilizando o auxílio, porque como diz a oração de Francisco de Assis, que nós fazemos com tanta intensidade tantas vezes na SEMA e vocês fazem no lar, é dando que se recebe. Então, meus amigos, nos cabe sempre, nos trabalhos do bem, sermos instrumentos da paz do Cristo, levar amor onde houver ódio, luz onde houver trevas, conforme nos diz a oração de Francisco de Assis, que é um resumo profundo a ser estudado do Evangelho de Jesus. Nos cabe sempre no auxílio, e quando nós auxiliamos, nós esquecemos os nossos problemas, porque nós vemos tantas dificuldades mais profundas, né, mais dolorosas do que as nossas ficam pequenas. Então nós nos lembramos de que, mesmo nos desafios que enfrentamos, quantas dádivas temos. Nós podemos citar uma só aqui na nossa conversa. Nós que aqui nos reunimos, embora as dificuldades imensas que muitas vezes enfrentamos, temos o conhecimento da doutrina espírita, que nos traz o consolo da imortalidade do espírito, que nos traz o entendimento dos auxílios espirituais superiores, que nos faz entender que muitas vezes as dificuldades são frutos de expiações, que nos faz compreender que nunca estamos sozinhos. Nós temos o auxílio do conhecimento espiritual, da vida futura. Isto, somente isso, meus amigos, é uma dádiva de esperança e de consolo que quantos que vivem conosco na terra não têm. Nós sabemos que nós podemos ser uma ponte de amparo aos animais e a toda a natureza, e nos cabe isto como compromisso. Então, meus amigos, vamos aprender as lições da gratidão e agora nos encher de gratidão por
todo o amparo que nós recebemos. Vamos abandonar um pouco as esferas das reclamações, das tristezas, da piedade de nós mesmos e nos levantar disso e adentrar os caminhos da gratidão a Jesus e aos amigos espirituais que se mobilizam a nos ajudar em nossas provas, em nossas expiações e em nossas dificuldades, nunca nos deixando sozinhos. Quando nós fazemos a prece, mobilizamos todo um campo de ajuda a nosso favor. Quando nós fazemos o bem, mobilizamos um campo de amigos, amigos queridos, que intercedem a nosso favor. Nos lembremos disso na realização do bem, na construção da caridade, na realização da paz. Dessa forma, meus amigos, vamos encerrando a palestra para nós agora unidos darmos de nós, com a gratidão que toca o nosso coração, a favor do planeta, dos animais, da natureza e da humanidade. Vamos fechando os nossos olhos físicos, ainda reunidos junto à fraternidade de Francisco de Assis e ao nosso Mestre Jesus. Gratos, realmente gratos, por tudo que recebemos. Vamos oferecendo ao Mestre o melhor de nós. E à medida que nós vamos falando, tudo que nós sentimos, vai entregando a Jesus um presente para que Ele leve onde for necessário. Pedimos, Senhor, ampare, Mestre, todos os animais do planeta Terra. Leve até eles teu amor, a tua luz, a tua misericórdia. Pedimos, Senhor, ampare a natureza, que sintam as irradiações bondosas dos companheiros espirituais luminosos que trabalham incansavelmente no estabelecimento da harmonia. Pedimos, Senhor, ampare a humanidade. Mestre, auxilie a humanidade a abrir a consciência para as tuas lições do Evangelho, a entender a responsabilidade que tem para com todas as criaturas que estão sob teus cuidados, ao galgar os caminhos da harmonia interior, através das lições deixadas por ti, Mestre, quando esteve entre nós. Pedimos, Senhor, ampare os animais que estão sob nossos cuidados, almas queridas que nos confiou como filhos do coração, para a realização dos tratamentos espirituais. E humildemente pedimos, Senhor, ampara nós mesmos e ao nosso lar. Esclarece-nos a consciência para que nos tornemos efetivos instrumentos de teu amor, para nós mesmos e para a terra. Com tua licença, Mestre, damos por encerrada a primeira parte do nosso trabalho de hoje. E assim, meus amigos, nós vamos encerrando esta parte do trabalho, lembrando a vocês da campanha de auxílio à SEAMA, seja um tijolinho na nova sede da SEAMA, e lembrando a vocês do lançamento amanhã do podcast Fala Animal para Crianças. Com alegria, então, nós pedimos que você que está no lar permaneça mais 15 minutos em prece, porque agora os médiuns que compõem os trabalhos da SEAMA se reunirão a fim de que as cirurgias espirituais e os tratamentos sejam realizados. Um grande abraço a todos e até o próximo trabalho.